Dororo, episódio 15. Eu acho que é o episódio 15. Então, esse vídeo vai ser gravado, vai ser editado com o Sony Vegas. Eu não sei nem pra onde vai. Então, provavelmente dê muito trabalho. Então, você curte aí, comenta qual próximo anime você quer que eu comente. Mas, então, sobre Dororo, tipo assim, eu assisti à tarde, então eu não tô lembrando de muita coisa. Porém, o ponto inicial que eu quero comentar é sobre o Dororo em si. Dororo, eu acho que é um nome meio que unissex. Desde o início do episódio do anime em si, eu sempre fiquei na dúvida se o Dororo era menino ou menina. Na primeira abertura era meio que impossível deduzir isso. Pelo menos pra mim, é algo que eu nunca tinha reparado e eu particularmente não me importo. Nessa segunda abertura, eu acho que no final, o Heikimaru ele meio que segura assim as bochechas do Dororo, olha pra ele, aí o Heikimaru dá meio que um sorriso. Até aí, beleza. Mais ou menos. Durante todo o episódio foram usados termos que eu achei que foram. Que eu achei que fossem. Bem, durante todo o episódio foram usados termos que eu achei que fossem erro de tradução. Como ela ou baixinha, alguma coisa assim. No final do episódio, o amigo do pai, do Dororo, que descansa em paz, ele referiu-se ao Dororo como, cara, eu acho muito difícil falar esse nome. Dororo. Ao Dororo como Anan. Então no caso seria a Dororo. E eu tava olhando, engraçado que a expressão assim do Dororo, você pode deduzir tanto que ele é menino quanto menina. Porém, nem todo menino se comporta como menino e nem toda menina se comporta como menina. É meio que normal algumas meninas terem um comportamento mais parecido com o de menino. Eu acho que é isso que acontece com o Dororo, caso ele seja uma menina. Ele tem aquele puxado assim nos olhos, mas o Hyakkimaru meio que tem também. E eu acho que já tá bom isso. O Dororo é menino ou menina? Comenta aí o que você acha. Mas sobre o episódio, cara, aquele responsável pela vila, ele é um irresponsável. Ele fez mais ou menos o que o pai do Dororo fez. Ele sacrificou a vila por prosperidade. Ele meio que. Aquelas crianças daquela igreja que foram mortas foi por culpa dele. Se é assim que eu tô lembrando, cara, eu não tenho a memória muito boa e eu não vou reassistir o episódio, porque Dororo recentemente tá muito parado, cara. Mas aquela galera que estava ali, tanto o pessoal que trabalha no campo, quanto uma mulher que ofereceu comida para o Dororo, todos ali estavam agindo naturalmente até que o Dororo questionou sobre a lenda de uma igreja que tinha pegado fogo meio que espontaneamente. E algumas das pessoas tentaram matar o Dororo naquele momento, meio que de surpresa, porque como o Dororo percebeu, eles meio que aguardaram por outra oportunidade, que posteriormente foi mostrada o Dororo ele caindo meio que num compartimento secreto. E lá existiam diversas larvas, demônios que iriam matar o Dororo, ou a Dororo, não sei qual é o melhor termo. Mas aí aquela criança super cabeçuda do episódio 14 que tava me enchendo o saco, cara. Apareceu aí e na verdade ela é como se fosse um misto, uma fusão de todas as almas das crianças que foram mortas naquela igreja. E graças ao Dororo ter uma certa empatia com ele, ter brincado, ter meio que convivido um pouco com ele, durante a dificuldade, aquele monstro usou meio que um poder, meio que entre aspas, e liberou diversas daquelas crianças que ajudaram o Dororo a fugir dali. E enquanto isso, o monge lá contou a história do um monge sacerdote, eu não sei. Ele contou a história para o Hyakkimaru sobre o que aconteceu. E na verdade a vila ali estava tipo super de boas graças a meio que um contrato que ele tinha feito com os demônios e também dele ter se casado com um deles. E o contrato seria basicamente aqueles demônios eles mataram muitas pessoas. E depois disso surgiu paz, mais ou menos o que aconteceu com o pai do Hyakkimaru. Porém, eu não sei se novamente
quando a prosperidade foi rompida com a chegada do Hyakkimaru, foi por culpa do Hyakkimaru, igual estava acontecendo nos reinos do pai dele, ou se foi simplesmente, sei lá, uma quebra de contrato entre aquele homem e aqueles outros demônios borboletas que estavam trazendo a prosperidade para aquele lugar. E realmente eu fiquei muito na dúvida, cara. Porque, assim, poderia ter uma lição de que os demônios eles também rompem com suas partes no contrato. Tipo assim, é o que pode acontecer. Mas, quando o Hyakkimaru chegou lá naquela vila, naquele clã, acho que naquela vila, pode usar assim, do Daigo, as coisas lá começaram a ficar bastante complicadas. E quando o Hyakkimaru chegou nesse novo lugar, as coisas começaram a complicar também. Então é como se o Hyakkimaru ele trouxesse bastante azar para aquele lugar. O Hyakkimaru ele conseguiu derrotar uma daquelas. Derrotar não, machucar. Derrotar, eu acho. Uma daquelas borboletas e ele recuperou a coluna. E foi bastante interessante porque quando ele cai na água, antes ele já tinha quebrado uma perna. Ele tava usando meio que um lance tipo pirata. E ele cai na água. E, tipo assim, a coluna, cara, dele, que era meio que feita como se fosse uma coluna com madeira e linha. Tipo assim, aquilo sai, velho. Eu tava pensando, pô, velho, até a coluna do Hyakkimaru é de madeira. Tipo assim, se você for pensar assim, meio que fisiologicamente, não faz muito sentido. Mas a gente leva. Cara, eu não vejo a hora do Hyakkimaru recuperar a visão. E o Dororo está bastante chateado com o Hyakkimaru, porque o Hyakkimaru ele está se preocupando somente com ele. Ele está se preocupando somente com matar demônios. E ele não pensa que, sei lá, é como se fosse mais ou menos assim. O Dororo, ele acredita que alguns demônios podem não ser tão maus assim. Enquanto o Hyakkimaru, ele acredita na maldade absoluta dos demônios. O que, até agora, exceto o caso lá daquele demônio que roubava rosto, está correto. Porque aquele demônio, ele, tipo assim, não queria matar ninguém. Pelo menos isso que eu acho. O que eu tô lembrando agora. Mas, então, o Dororo, ele foi encurralado pelo cara lá. Pelo cara que era amigo do pai dele. Procurando pela outra metade do tesouro do pai dele. Porque o Dororo tem tatuado nas costas e aquele amigo e aquele cara quer que informe a localização daquele tesouro. Porém, o Dororo, ele, como ele estava meio zangado com o Hyakkimaru, eles foram em direção opostas. Então, o Hyakkimaru está bem distante do Dororo. Provavelmente pode acontecer de aquele monte de cara capturar o Dororo e tentar forçar ele a falar alguma coisa, caso o Hyakkimaru não chegue a tempo. Talvez isso aconteça e eu realmente espero que aconteça algo assim, porque esses episódios têm sido muito parados, cara. Mas então é isso. Então até o próximo momento e até lá, falou.